A 11 de dezembro de 1908 nasceu em Viena Amon Goethe, o oficial das SS encarregado de dirigir o campo de concentração de Płaszów, na Polônia. Após a sua execução, acusado de crimes contra a humanidade, Goethe, apelidado de o Carniceiro de Płaszów, tornou-se tristemente célebre graças à magistral interpretação que Ralph Fiennes fez dele no filme de Steven Spielberg, A Lista de Schindler. Durante a rodagem, Mila Pfefferberg, uma judia sobrevivente do campo de Płaszów, foi apresentada a Ralph Fiennes. A mulher, ao vê-lo vestido com o uniforme das SS, começou a tremer de forma incontrolável porque ele lhe recordou vivamente o sádico oficial das SS. Goethe foi o único filho de uma família católica abastada de Viena, dedicada à indústria editorial. Aos 17 anos, Goethe abandonou os estudos para se juntar às juventudes hitlerianas e, entre os anos 1927 e 1930, foi membro da Steirischer Heimatschutzverband Wien, uma facção radical e muito poderosa de um grupo nacionalista e paramilitar antissemita chamado Heimwehr. Em 1930, Goethe juntou-se à ramificação austríaca do Partido Nacional Socialista, embora não se tenha tornado membro de pleno direito até 31 de maio de 1931. Todo aquele que se juntou ao partido antes da ascensão ao poder do Führer era considerado um alter Kämpfer, ou seja, um velho combatente, um título carregado de prestígio. Goethe juntou-se às SS austríacas em 1930 com o posto paramilitar SS-Mann, com o número 43.673, embora não fosse membro de pleno direito até 1932. Até janeiro de 1933, Goethe serviu nas unidades das SS Truppendaimel e Sturmlibarde, até que foi promovido a ajudante do pelotão 52º Estandarte das SS, uma unidade semelhante a um regimento, e posteriormente foi promovido a Scharführer. Após ser ilegalizado, o Partido Nacional Socialista Austríaco transferiu-se para Munique, onde Goethe, aproveitando-se da sua posição, se dedicou ao contrabando de rádios e armas. Goethe também consumia álcool de forma exagerada e protagonizou episódios de violência extrema. Após ser detido pela polícia, foi libertado por falta de provas, mas voltou a ser detido pelo assassinato do chanceler austríaco Engelbert Dollfuss. Goethe conseguiu escapar, e a sua fuga levou-o até um campo de treino das SS perto do infame campo de concentração de Dachau. Em 1934, Goethe casou-se com Olga Janauschek, a qual abandonou meses depois. Após a anexação da Áustria pela Alemanha, Goethe regressou a Viena, onde retomou as suas atividades com o Partido Nacional Socialista e, numa cerimônia civil das SS, casou-se com Annie Geiger, com quem teve 3 filhos, Amon Goethe e a Operação Reinhard. Os seus esforços para reubicar toda a população judia na Europa valeram-lhe a promoção a subtenente das SS. Em 1942, Goethe foi transferido para Lublin, Polônia, onde, sob as ordens do Brigadeführer Odilo Globoknik, que era o chefe de polícia das SS na região, participou na chamada Operação Reinhard, nome de código dado ao plano para assassinar todos os judeus polacos como prelúdio ao Holocausto. A Lublin chamavam a Jerusalém do Reino da Polônia. A cidade, capital do voivodato que leva o mesmo nome, está localizada junto ao rio Bystrzyca e era um centro de grandes investigações sobre o judaísmo. No início da década de 30, foi criada a Yeshiva Shakmei, uma escola rabínica de fama mundial. Em 1939, tinha 122 mil habitantes, 42.830 deles judeus. Havia 12 sinagogas, um hospital, um orfanato, um asilo e várias escolas dessa comunidade. Mais da metade dos pequenos negócios eram de judeus, 1/3 das fábricas também, especialmente nos setores de peles, joias e têxteis. Quando os alemães invadiram a Polônia desde o oeste, cerca de 6.000 judeus deslocaram-se para Lublin, próxima à fronteira com a Rússia, para buscar refúgio. Mas, como era previsível, a 18 de setembro de 1939, as tropas alemãs ocuparam a cidade após uma fraca resistência dos polacos. Na realidade, a resistência terminou 10 dias antes,
quando os alemães começaram um bombardeio persistente sobre a população civil. Para manter a ordem com mão de ferro, o Führer designou Odilo Globoknik como chefe das SS e da polícia em Lublin. Globoknik era austríaco, um autêntico fanático nacional-socialista. Um homem violento, mas de gostos excêntricos. No início da década de 30, uniu-se às SS e colaborou na queda do governo do seu país e na anexação da Áustria à Alemanha Nacional-Socialista. Recompensado por Hitler com um cargo em Viena e protegido pelo Reichsführer Heinrich Himmler, começou a cometer atos de corrupção, a apropriar-se do dinheiro das famílias judias e ganhou a inimizade de Hermann Göring. O estilo de vida escandaloso não pôde ser disfarçado por Himmler, que o demitiu. Reabilitou-se na Polônia, onde combateu nas Waffen-SS com o regimento Germânia. Depois disso, o próprio Führer deu-lhe uma segunda oportunidade em Lublin. No final de outubro, um levantamento indicou que restavam em Lublin 37.054 judeus. Os 5.000 que faltavam, sobretudo os mais jovens, tinham fugido para a Rússia. Hitler, com o aconselhamento do ideólogo Alfred Rosenberg e Himmler, pôs em marcha o Plano Nisko. Entre outros tantos delírios, o Terceiro Reich tinha se proposto inicialmente enviar todos os judeus para a ilha africana de Madagascar. Depois, decidiram substituir essa ideia por assentá-los em Lublin e na cidade próxima de Nisko. A princípio, funcionaria como uma Judenreservat, uma reserva judaica ao estilo dos indígenas norte-americanos. Mas não foi assim. Dezenas de milhares foram enviados com esse propósito. No ano seguinte, a ideia foi também descartada. E a mudança foi brutal, muito pior do que uma simples acumulação de prisioneiros. O governador do voivodato, Lublin Zörner, declarou a instituição do gueto de Lublin para a população judaica em março de 1941. Localizou-o na zona mais pobre. Pouco depois, os oficiais e soldados do exército do Führer tomaram os judeus como seus escravos, forçando-os a limpar as ruas dos escombros causados pelo ataque desigual. Eram golpeados e insultados sem motivo algum. Os saques às suas lojas e casas tornaram-se o pão de cada dia. Foram obrigados a pagar 300.000 zlotys ao exército alemão e a usar um distintivo que os identificasse como judeus. Aqueles que tinham casas nas melhores zonas da cidade foram expulsos delas. E o orgulho de Lublin, a biblioteca da Academia Talmúdica, foi queimada até as cinzas. Contudo, a situação do gueto de Lublin não era tão desesperante quanto a de Varsóvia. Pode parecer um sarcasmo, mas não. Em Varsóvia, a situação era muito mais desumana, se possível. Era notável como, pouco a pouco, se iniciava um incipiente intercâmbio comercial entre os que viviam dentro e os de fora. Havia comida, embora se propagassem doenças como o tifo e o superlotamento fosse significativo. A meio de 1941, o Reichsführer Himmler ordenou a Globoknik a construção de campos de concentração para abrigar os judeus, enquanto na cidade os alemães se apoderavam de propriedades e bens. A Operação Reinhard, como se denominou a furiosa eliminação física dos judeus em homenagem a Reinhard Heydrich, estava em marcha. Um dos campos foi o de Belzec, no distrito de Lublin. Outro foi estabelecido num subúrbio da cidade chamado Majdan, e o nome será lembrado pelo horror que ali se viveu. Majdanek, que ficou sob a direção de Karl Otto Koch. As obras começaram em outubro. Então, no início de 1942, o gueto de Lublin foi dividido. Por um lado, ficaram os desempregados. Por outro, aqueles que trabalhavam para os alemães, que eram cerca de 25.000. Começou a deportação em massa para o campo de concentração de Majdanek, e com ela, os assassinatos em massa. Por ordem de Globoknik, as SS colocavam um selo nos habitantes do gueto para identificar quem eram os trabalhadores. Estes eram transferidos para o Gueto B. A 16 de março de 1942, informou-se que os judeus que não tivessem essa marca seriam transferidos para o campo de concentração de Belzec. Os tempos aceleraram-se. A Gestapo informou ao Judenrat que deveriam apresentar-se 1.500 homens e mulheres por dia para serem enviados a trabalhar no leste. Les mentiam, claro. Com um enorme cinismo, permitiam-lhes levar uma bagagem de 15 quilos e também as suas joias e objetos de valor.
sob a custódia do batalhão de polícia 101, eram levados primeiro à grande sinagoga e depois a uma praça perto do matadouro. Os primeiros a serem exterminados foram os idosos e os doentes. A eles diretamente os fuzilavam ali mesmo. Na manhã do dia seguinte, começou o envio ao campo de extermínio de Belzec. Alguns faziam uma escala em Majdanek, onde existia um galpão especial no qual eram despojados das suas roupas e bens. Até então, os deportados ignoravam qual era o seu verdadeiro destino. Mas o horror era tão incrível, os alemães tinham caído tão baixo na escala humana, que quando alguém escapou e contou o que acontecia, ninguém o levou a sério. A 23 de março terminou a chamada Massacre de Judeus de Lublin. Em 6 dias, os nazis tinham executado mais de 30.000 prisioneiros. Claro, não se detiveram ali. Em Belzec, os métodos de assassinato eram terríveis. Em 6 câmaras, que continham 750 pessoas cada uma, as vítimas eram gaseadas com monóxido de carbono. Esse campo de extermínio durou apenas 14 meses em funcionamento, suficientes para assassinar mais de 600.000 judeus. O fim de Belzec não se deveu a um súbito remorso, mas à mesma massividade dos crimes. Shimon Goethe, no campo de Plaszow. Goethe foi designado para a unidade Totenkopfverbände das SS, onde a sua primeira tarefa foi a supervisão da construção do campo de concentração de Plaszow, em Cracóvia, do qual posteriormente seria comandante. No discurso de inauguração do recém-construído campo de Plaszow, o já comandante Amon Goethe advertiu a todos os prisioneiros sobre o que os esperava com estas palavras: "Eu sou o teu Deus." E é que o seu posto lhe proporcionava total autoridade para fazer a sua vontade. Em 1943, durante o seu aniversário, Goethe ordenou a Natalia Karp que tocasse piano para ele. A peça que Natalia escolheu foi o Nocturno de Chopin em Dó menor. Goethe ficou tão impressionado pelo talento da jovem que permitiu que ela e a sua irmã sobrevivessem. Sally Huppert, que se ocultou durante 1 ano, foi transferida para o gueto de Cracóvia e posteriormente obrigada a permanecer no campo de Plaszow. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, os soldados levaram as suas irmãs e todas as crianças para a sede da Gestapo para trabalhar. Eventualmente, chegou ao gueto de Cracóvia com uma irmã e alguns amigos em 1942, onde trabalhou numa fábrica. Se não se conseguia emprego no gueto, era-se enviado para um campo de concentração. No gueto, produziam-se frequentes execuções. Quem não tinha documentos para estar no gueto era executado. O campo de concentração de Cracóvia-Plaszow foi organizado por soldados alemães das SS, mas em grande parte foi gerido por policiais e prisioneiros judeus, além dos soldados das SS. A polícia judia desempenhava funções nos blocos como capo e na manutenção da ordem. As suas principais responsabilidades incluíam supervisionar tanto as partes industriais como residenciais do campo, manter a ordem nos barracões, oficinas e na zona de reunião, atribuir prisioneiros a várias equipas de trabalho, inspecionar e escoltar os prisioneiros envolvidos na construção e manutenção do campo, manter registros administrativos dos prisioneiros que chegavam ao campo e participar no trabalho dos operários forçados. Victor Lewis, ao compartilhar sua experiência e testemunho sobre o campo de Plaszow, relata que no gueto de Cracóvia as pessoas tinham que fazer longas filas durante horas apenas por um pedaço de pão, cujo valor inflacionava de maneira incrível. Um pedaço de pão que normalmente custava 50 cêntimos chegava a valer $5. Victor explica que todos no gueto pensavam que seria algo temporário. Nunca em nossas vidas pensamos que duraria 5 anos. Os alemães entravam no gueto e batiam e matavam qualquer um de quem não gostassem. Se um alemão não gostasse da barba de alguém, batia ou matava. Enquanto estava em Plaszow, Victor trabalhava como eletricista e tinha permissão para percorrer o campo com ferramentas para reparar qualquer fiação elétrica. A vida consistia em consumir rações de pão e água. Trabalhavam, tomavam banho, comiam e dormiam quando lhes era indicado. Muitos dias eram passados observando como Amon Goethe disparava contra prisioneiros como louco. Ninguém sabia quem seria o próximo. Uma de suas experiências mais impactantes foi presenciar como o comandante do campo disparou em 2 homens das SS por não conseguirem encontrar 2 prisioneiros que haviam escapado.
A resistência dentro de Płaszów era uma tarefa árdua, dadas as graves consequências impostas pelo comandante Goeth, em resposta a tentativas de fuga. A política brutal de Goeth estabelecia que, para cada indivíduo que conseguisse escapar, seriam executados 10 prisioneiros, ilustrando os imensos riscos associados à desobediência. Apesar destes desafios formidáveis, os atos de resistência persistiram, embora de formas diversas. A ajuda mútua surgiu como uma força predominante, com grupos de apoio organizados como a Zenerschaft, exemplificando os esforços coletivos para ajudar os seus companheiros de prisão. Composto por mulheres que orquestravam a ajuda para suas colegas, a Zenerschaft exemplificava a resiliência e solidariedade dentro do campo. Em outubro de 1943, formou-se um pequeno grupo clandestino, a Organização de Luta Judaica, por vários capos judeus. Embora conseguissem reunir algumas armas, o assassinato do seu líder, Adam Stab, levou os resistentes a adotar uma abordagem mais cautelosa, optando por esperar a evacuação para o oeste em vez de participar numa revolta imediata. Os prisioneiros em Płaszów também se beneficiaram, em certo grau, da assistência externa. A Jüdische Unterstützungsstelle, uma organização de bem-estar tolerada, proporcionava a AOS prisioneiros alimentos e cuidados médicos. Figuras como Stanislaw Dobrowolski, chefe da sucursal de Cracóvia do Conselho de Ajuda AOS Judeus, e o renomado farmacêutico Tadeusz Pankiewicz prestaram apoio a AOS prisioneiros. A organização de bem-estar polaca, Rada Główna Opiekuńcza, enviava alimentos adicionais a AOS prisioneiros polacos, alguns dos quais os compartilhavam com os prisioneiros judeus. No início de maio de 1944, Goeth foi informado de que 10.000 judeus húngaros seriam enviados a Płaszów e, para abrir espaço a AOS recém-chegados, ordenou que todas as crianças do campo fossem levadas ao jardim de infância, embora no dia seguinte fossem transferidas para Auschwitz para serem aniquiladas. Goeth executava prisioneiros de forma indiscriminada todos os dias. O comandante tinha 2 cães, Rolf e Ralph, que estavam treinados para atacar e dilacerar os prisioneiros até a morte. Goeth disparava nos presos desde a janela do seu escritório ao lado do campo, se visse que estavam parados ou descansando no pátio. Um dia matou um cozinheiro porque a sopa estava muito quente e tratava de forma brutal as suas 2 criadas, Helen Jonas Rosenzweig e Helen Hirsch, que temiam pelas suas vidas diariamente. A teoria de Goeth era que se um membro de uma equipe de trabalho escapasse ou cometesse alguma infração, toda a equipe deveria ser castigada. Em várias ocasiões, uma equipe inteira de trabalhadores foi assassinada porque um dos seus membros havia fugido. Em algumas dessas ocasiões, era ele próprio quem se encarregava dos assassinatos. Quando foi aberto, o campo albergava 2.000 reclusos, mas na sua época de maior apogeu, chegou a abrigar 25.000 prisioneiros, e cerca de 150.000 pessoas passaram por lá como etapa prévia ao seu traslado para outros campos. Durante a sua estadia em Płaszów, Goeth viveu numa vila onde tinha cavalos e carros que montava no interior do campo, e até dispunha de um sapateiro próprio, um recluso a quem ordenava uns sapatos novos todas as semanas. No auge das execuções no campo de Płaszów, Oskar Schindler envolveu-se numa guerra particular de inteligências com Goeth. Quando Schindler pediu que os judeus que trabalhavam na sua fábrica fossem transferidos para um subcampo mais próximo da planta, para economizar tempo para chegar ao trabalho, Goeth aceitou. Desde então, Schindler descobriu que podia contrabandear comida e medicamentos com menos perigo para esses barracões. Os guardas eram subornados e Goeth nunca descobriu os seus movimentos. Schindler, um empresário alemão, tinha mostrado um interesse singular em empregar trabalhadores judeus nas suas fábricas. A sua chegada ao campo de Płaszów, sob a fachada de estabelecer uma fábrica que produziria utensílios de cozinha e munições para a guerra, marcou uma reviravolta na sua vida e na história de muitos prisioneiros judeus. No momento em que as suas ambições pessoais pareciam cumpridas e ele podia se retirar da guerra como um homem rico, enquanto os seus judeus morreriam em Płaszów e Auschwitz, Schindler gastou todo o seu dinheiro em subornos a Goeth e outros oficiais das SS para proteger e salvar os judeus.
Num grande e paradoxal desvio das suas primeiras metas na vida, gastou tudo para salvar, proteger e alimentar os seus amigos judeus. Foi preso 2 vezes por suspeitas da Gestapo. Escapou graças às suas conexões políticas e econômicas. Na sua fábrica, próxima a Płażów, instruiu os guardas para que não entrassem sem a sua permissão. Passou todas e cada uma das noites no seu pequeno escritório para poder intervir em caso de chegada da Gestapo. Também alimentou o melhor que pôde os seus operários. A dieta diária que lhes dava Schindler era de 2.000 calorias, enquanto noutros campos mal atingiam as 900. Quando os suprimentos de alimentação escasseavam, Schindler gastava enormes somas de dinheiro na compra de comida no mercado negro. Na sua fábrica, os idosos eram registrados como se tivessem 20 anos. As crianças eram registradas como adultos. Advogados, médicos e artistas eram registrados como operários metalúrgicos e mecânicos, para que todos sobrevivessem como elementos essenciais para a indústria militar de guerra. Na sua fábrica, ninguém foi espancado, ninguém foi assassinado, ninguém foi enviado para os campos de morte como o próximo Auschwitz. Quando as forças alemãs se retiraram na frente leste, Płażów e seus campos satélites foram fechados e dissolvidos. Schindler não tinha ilusões sobre o que isso significava. Com desespero, mobilizou toda a sua influência sobre seus contactos civis, industriais e militares em Cracóvia e Varsóvia. Finalmente foi até Berlim para salvar os seus judeus de uma morte certa. Com grave risco para a sua vida, usou todos os seus poderes de persuasão, subornou sem inibições, lutou, implorou. Em pleno Berlim, onde ninguém teria acreditado que fosse possível, Schindler triunfou. Foi-lhe dado permissão para transferir toda a sua fábrica de Płażów para Brunlitz, na Checoslováquia ocupada. Mas mais ainda, algo inaudito e surpreendente, conseguiu também levar todos os seus trabalhadores. Dessa forma, os 1.098 seres humanos, cujos nomes foram inscritos na lista de Schindler, evitaram com a mudança o destino de outros 25.000 homens, mulheres e crianças de Płażów, que foram enviados para a exterminação nas câmaras de gás de Auschwitz, a apenas 60 quilômetros de Płażów. Por um erro, 300 mulheres de Schindler foram reenviadas num trem para Auschwitz. A morte certa as esperava. Uma sobrevivente de Schindler, Anna Duclauer Perl, depois recordaria. Sabia que algo tinha corrido muito mal. Cortaram-nos o cabelo e enviaram-nos para os chuveiros. Nossa única esperança era que Schindler nos encontrasse. Depois de várias semanas, Anna e as outras mulheres de Schindler foram novamente levadas a OS Chuveiros. Não sabiam se dessa vez seria água ou gás. De repente ouviram uma voz. O que estão fazendo com essas pessoas? São minhas pessoas. Schindler. Ele tinha chegado para resgatá-las, subornando os nazis para recuperar as mulheres da sua lista e levá-las com suas famílias. As mulheres foram entregues. O único trem que saiu de Auschwitz com judeus vivos durante toda a Segunda Guerra Mundial. Quando as mulheres chegaram a Brunlitz, fracas, famintas, com frio, Schindler as recebeu no pátio. Nunca esqueceram a imagem de Schindler na porta. E nunca esqueceram sua voz quando, rodeado de guardas alemães, lhes disse uma promessa inesquecível. Finalmente estão comigo, já estão a salvo. Não tenham medo de nada. Não tem por que se preocupar. Até a libertação, na primavera de 1945, Schindler usou todos os meios ao seu dispor para garantir a segurança dos seus judeus. Gastou cada centavo e, inclusive, sua esposa Emily vendeu suas joias. Gastou cada marco em comida, roupas e medicamentos. Criou um hospital secreto no interior da sua fábrica com equipamento médico comprado no mercado negro. Lá, Emily cuidou dos doentes. Dados recentes revelam que Schindler gastou cerca de 4 milhões de marcos alemães para evitar que seus judeus morressem nos campos de concentração, uma soma enorme de dinheiro para aqueles tempos. Embora Oskar Schindler tivesse uma mansão próxima à fábrica, entendia o medo dos judeus em relação às visitas noturnas da SS. Assim como em Płażów, Schindler não passou uma única noite fora de seu pequeno escritório na fábrica. A 13 de setembro de 1944, Goethe foi destituído de seu cargo e acusado pelas SS de roubo de propriedades judias, que, segundo a legislação alemã, pertenciam ao Estado. Também foi acusado de não alimentar adequadamente os prisioneiros sob sua responsabilidade,
de violar as regras do campo sobre o tratamento e punição dos internos e de permitir o acesso a AOS registros do campo a pessoal não autorizado. Mas a iminente derrota alemã na Segunda Guerra Mundial fez com que as acusações fossem retiradas no início de 1945. Pouco depois, Goethe foi diagnosticado com uma doença mental e internado em um hospital psiquiátrico em Bad Tölz. Em maio de 1945, Amon Goethe foi detido pelo exército norte-americano sob as ordens do general Patton. Vestido com o uniforme da Wehrmacht, quando foi preso não admitiu ser um oficial das SS, mas ao ser transferido para um campo de prisioneiros situado nos terrenos do antigo campo de concentração de Dachau, Goethe foi identificado por ex-reclusos do campo de concentração de Cracóvia-Płaszów. O julgamento do antigo comandante do campo foi realizado entre 27 de agosto e 5 de setembro de 1946 e esteve a cargo do Tribunal Supremo Nacional da Polônia, que tinha sido reconhecido pelo exército aliado. Goethe mostrou-se impassível diante das acusações que foram formuladas contra ele. Disse estar cumprindo ordens e instruções de seus superiores. Também afirmou que as penas infligidas durante seu mandato no campo, incluindo a pena de morte, entravam dentro de sua jurisdição disciplinar como comandante do campo e estavam de acordo com as regulamentações alemãs vigentes. Após ser declarado culpado de homicídio por matar, mutilar e torturar um grande número não especificado de pessoas, a primeira condenação deste tipo em um julgamento por crimes de guerra, Amon Goethe foi condenado à morte e executado na forca a 13 de setembro de 1946 na prisão de Montelupich, em Cracóvia, não muito longe do local do campo de Płaszów. Suas últimas palavras foram Heil Hitler. Após falhar a tentativa de enforcá-lo em 2 ocasiões, o carniceiro de Płaszów foi finalmente enforcado, seu corpo incinerado e suas cinzas jogadas no rio Vístula.